Por exemplo, trabalho em grupo, pesquisa, você vai trabalhar resolução de exercícios, você vai trabalhar aula expositiva dialogada, você vai agora na internet tem bastante pesquisa através de links, né? Então, veja o lado bom dessa forma de aprendizagem. Vocês vão estar em contato com instrumentos e ferramentas digitais que até vocês desconheciam, né? Eu até estou aprendendo, né? Então, são maneiras, metodológico, maneiras de ensinar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo da divisão, né? Divisão como é aprendida. Tem a divisão de escadinha, né? Que é aquela que você, por exemplo, divide 42 por 2. Então, 4 dividido por 2, né? Daí você coloca, dá 2. 2 vezes 2, coloca ali o resultado, que é a de escadinha. Tem esse resultado que é colocado de escadinha e tem um resultado direto. Tem crianças que aprendem de uma maneira e tem crianças de outra. Então, cabe ao professor ensinar as duas, né? As duas maneiras estão corretas, né? Então, valorizar a forma de como a criança está aprendendo, né? Recursos tecnológicos, né? Aqui os recursos, por exemplo, toda essa parte, qual é o recurso que eu estou utilizando? O celular, o computador, né? Nesse exato momento. E qual a maneira que eu estou, qual é a minha metodologia? Uma videoaula, né? Expositiva, não dialogada, né? Somente expositiva e explicativa. Formas de avaliação. Então, digamos, vamos pegar esse exemplo da matemática. O que você vai avaliar? Além do teste, da prova, né? Que a avaliação é bem amplo, né? Não é só a prova. Mas observar nas carteiras, o professor dos anos iniciais tem que observar nas carteiras a hora que a criança está fazendo o exercício para ver se eles estão aprendendo, né? Então, isso é uma maneira de avaliar. E agora, por exemplo, virtualmente, como é que eu posso avaliar as crianças, né? É através dos trabalhos que eles postam. É uma maneira de verificar se eles estão aprendendo. Mesma coisa vocês, né? Através do teste, através de uma foto postada, né? São maneiras de avaliação. E referencial teórico, né? Por exemplo, livros, documentos, sites. Então, eu sempre coloco a fonte do link, a data que eu acessei, porque tem essa questão dos direitos autorais. E a referência bibliográfica aos livros que você pesquisa, o próprio livro didático. Então, do plano de ensino, isso é importante, tá em negrito até aqui, ó. Resultará ainda o plano de aula, onde o professor vai especificar as realizações diárias para a concretização dos planos anteriores. Então, do plano de curso, que é esse para um ano letivo, vai sair o plano de aula diário, que inicialmente vocês vão aprender a fazer. Claro que um professor com 30 anos de serviço, 20 anos, já sabe de cor e de trás para frente. Ele só coloca no papel para ter uma organização. Mas ele já tem interiorizado muitas das coisas. Então, aqui para vocês aprender, e depende também, gente, olha, você vai trabalhar na rede municipal, na rede estadual, é pedido isso, e nós profissionais temos que fazer. Por exemplo, olha, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho, esse aqui é o meu caderno de planejamento do EJA. Então, tudo que eu trabalho no EJA tá aqui, ó, descrito. De geografia, ó, tudo. E eu tenho 30 anos de serviço, né? Ou, por exemplo, o planejamento de geografia do ensino médio. Também eu tenho um caderninho, está contido, né, o horário, ó. Então, existe o planejamento, né? E agora o de vocês, né?
que tá lá atrás, mas eu tenho o caderno. Vocês já devem ter observado que eu já mostrei para vocês que eu tenho meu caderno de planejamento das didáticas e tenho também o planejamento da minha agenda de estágio. Então eu coloco tudo no papel. Aí no final do ano eu vejo o que deu certo, o que não deu, eu reformulo. Isso é importante, gente. Você vai escrever a tua história através do plano diário. E ainda mais o professor primário, né, dos anos iniciais, esse deve ter contemplado tudo no seu planejamento. O próximo é o projeto político-pedagógico. Antes do projeto político-pedagógico, lembra que eu dei para vocês um modelo de plano de aula? Então, a gente vai aprender a fazer na prática as etapas. Primeiro, a gente vai observar que o plano de aula tem etapas, né? Então, a gente vai estudar cada etapa separadamente, por exemplo, iniciando com os objetivos, como formular os objetivos, né? Eu vou explicar também. Para chegar ao final do ano, você já, né? Até foi um dos itens que eu, nesse primeiro teste de didática dos anos iniciais, eu coloquei as etapas para vocês já irem se familiarizando. Então, ao final do terceiro ano, você já tem que estar dominando, porque chega lá no quarto, vocês vão ter que planejar as aulas para aplicar nos anos iniciais e na educação infantil, ok? Daí o outro item é o projeto político-pedagógico, ou PPP. Esse é o plano geral da unidade escolar. Cada unidade escolar tem o seu, que também tem uma diretriz comum, né? Ele tem os mesmos parâmetros para, por exemplo, o mesmo esqueleto de como fazer para cada escola. Mas cada escola tem a sua realidade. Por exemplo, a questão da legislação é comum no São João Batista e no Virgílio, porque são escolas estaduais. Mas como a escola é organizada, esse diferencial está no plano político-pedagógico. Quem faz parte da elaboração do PPP? Então, gestores, professores, funcionários, pais e alunos. Toda a unidade, comunidade escolar e a unidade escolar, ele participa da elaboração. Daí vocês podem estar perguntando, nossa, mas eu nunca, nunca participei, mas claro que sim, foi feito, por exemplo, ele tem uma validade para 3 a 5 anos, mas tem que ser realimentado todos os anos, conforme essa situação de aprendizagem por causa da pandemia tem que estar contida lá no plano político-pedagógico. Então, como é que pais e alunos participam? Através de questionários que são dados aos alunos para saber como é a nossa realidade. Por exemplo, vou citar um exemplo do PPP. Vamos pegar de novo São João Batista porque eu trabalhei no São João Batista e aqui o Virgílio. A descendência no Virgílio é mais de alemães e a descendência no Paraguaçu é mais poloneses, né? O que isso muda? Muda no diferencial cultural de cada um, né? Então, como que é conhecer a cultura, que cada povo tem a sua identidade, né? É bem importante. Daí aqui fala como elaborar um plano pode ajudar a equipe escolar e a comunidade a enxergar como transformar sua realidade cotidiana em algo melhor. Se for bem planejado, o documento pode gerar mudanças e modo de agir de todos os autores envolvidos. Podem observar. Às vezes, a nossa escola tem um diferencial das outras escolas, né? Por exemplo, a escola da Moema tem um diferencial da nossa escola, lá também tem ensino médio, né? Isso é planejado de acordo com o seu próprio PPP, né? Então, o que mais que poderia... Ele serve, por exemplo, o que está contido no plano político-pedagógico? Quando a gente voltar à sala de aula física, eu vou trazer o PPP da nossa unidade escolar para vocês conhecerem. Então, ali tem metas, tem as disciplinas, né? O planejamento de cada disciplina, tem
como que é feita uma matrícula, uma transferência, as turmas, né? Tudo, o horário escolar, tudo que você quer saber está contido nesse... então, ali, ó, o que tem? A proposta curricular, a formação dos professores, a gestão administrativa, né? A filosofia da escola. Então, eu vou mostrar para vocês como o que tem num plano político-pedagógico escolar. Daí, a última parte em negrito, né? Então, o PPP não deve ser confundido com o planejamento escolar. Eles têm características semelhantes. A diferença na duração. O planejamento escolar é um plano de ações a curto prazo para o ano letivo, que é o plano de curso. Enquanto que o PPP estabelece metas no período de 3 a 5 anos. Só que ele é alimentado conforme houver uma mudança na escola, né? Uma mudança naquela unidade escolar. Se vocês tiverem alguma dúvida, poderão perguntar nos comentários, tá bom, gente? Então, dessa semana seria mais explicação sobre essas partes e eu coloquei ali a questão da avaliação. Mas quando a gente estudar aqui a avaliação, a gente vai estudar ela especificamente depois que começar as etapas do plano de aula. Porque a gente vai iniciar com o plano de aula. Eu já dei um xerox, lembram, sobre plano de aula e mandei vocês colarem no caderno, né? E o último item é a avaliação. A gente vai retornar aqui mesmo, né? E a gente vai, como última parte do plano de aula, a gente vai ver aqui, além disso aqui, vai ser acrescentado ainda instrumentos de avaliação. Tá ok, gente? Então, seria mais ou menos isso. Espero que vocês entenderam, né? Se tiverem alguma dúvida, postem nos comentários ou no WhatsApp, né? Que eu estarei pronta para atender. Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem, né? Não saiam de casa, né? Façam as atividades, né? É importante nesse momento saber que a gente tem que aprender dessa maneira, né? Por causa de uma situação que foge até do nosso controle, mas que é importante que todo mundo se cuide mesmo, tá bom, gente? E tô com saudade de vocês, tá bom? Tchau!